Na mesma época em que o trabalho de Grad veio a público, foram divulgados diversos estudos demonstrando que os campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de acelerar a atividade das enzimas. Entre os pesquisadores que trabalhavam nessa área estava a doutora Justa Smith, uma freira e bioquímica que trabalhava no Instituto de Dimensões Humanas do Rosary Hill College, em Nova York, e a doutora Smith havia confirmado descobertas publicadas por outros pesquisadores indicando que campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de acelerar as taxas de reação de várias enzimas, efeito que dependia do tempo durante o qual essas enzimas eram submetidas ao tratamento magnético. O trabalho da doutora Smith a respeito das relações entre campos magnéticos e enzimas foi o tema de uma tese de doutorado que ela concluíra recentemente. Pouco depois de ter completado seu trabalho, ela tomou conhecimento dos estudos de Grad acerca dos possíveis efeitos biológicos das energias curativas psíquicas. A doutora Smith supôs que a possibilidade de as energias dos curandeiros acelerarem a atividade enzimática seria a explicação mais plausível para o maior crescimento das plantas e a cicatrização mais rápida dos ferimentos produzidos nos ratos. Como as enzimas são os burros de carga celulares que executam todas as funções metabólicas do corpo físico, é natural presumir que a aceleração de suas atividades poderia estimular a cicatrização de ferimentos e fazer com que as plantas crescessem mais rapidamente. Como o laboratório da doutora Smith já estava aparelhado para medir a cinética das enzimas, sua hipótese poderia ser facilmente testada às observações anteriores da doutora Smith sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos de alta intensidade também estavam de acordo com os dados recém-descobertos por Miller, os quais revelaram a existência de surpreendentes semelhanças entre os campos magnéticos e os campos produzidos pelos curandeiros. A Dra. Smith montou um experimento para comparar os efeitos das mãos dos curandeiros com os campos magnéticos quanto à capacidade de aumentarem as taxas de reação das enzimas. Ela contou com a ajuda do Sr. Stebany, um dos curandeiros que participaram das pesquisas de Grad a respeito da cura por imposição das mãos. A doutora Smith fez com que o Sr. Stebany segurasse um tubo de ensaio contendo uma solução da enzima digestiva tripsina, ao mesmo tempo que se concentrava em fazer uma cura por imposição das mãos. A tripsina usada nesse experimento fora comprada de uma firma especializada em produtos bioquímicos e era do tipo puro e cristalino, com atividade padronizada. Enquanto o curandeiro continuava a concentrar-se em sua tarefa, a doutora Smith fazia coletas periódicas de pequenas amostras da enzima que estava sendo tratada pelas energias curativas. Cada amostra era então testada num espectrofotômetro, o qual registrava o nível de atividade da enzima com base em sua capacidade de catalisar uma reação química. Doutora Smith descobriu que o Sr. Stebany tinha a capacidade de aumentar a velocidade de reação enzimática e que, quanto mais tempo ele segurasse o tubo de ensaio contendo as enzimas, maior seria a velocidade de reação enzimática. Campos magnéticos de alta densidade haviam produzido efeitos semelhantes sobre as enzimas, conforme ficará claro num estudo anterior realizado pela Dra. Smith. A semelhança entre as propriedades das energias dos curandeiros e dos campos magnéticos, no sentido de acelerar a atividade das enzimas, induziram a Dra. Smith a investigar a possibilidade de que os curandeiros pudessem efetuar suas curas irradiando alguma espécie de energia magnética para testar essa hipótese. Ela colocou aparelhos detectores sensíveis ao magnetismo em torno das mãos do curandeiro durante as tentativas de cura. Ela ficou um tanto desanimada ao descobrir que não foi detectado nenhum campo magnético em torno das mãos dos curandeiros. Para obter os efeitos que haviam sido observados sobre as enzimas, o curandeiro teria de produzir um campo magnético de razoável intensidade. Os campos magnéticos que ela havia utilizado em seus estudos anteriores eram de aproximadamente 13.000 Gauss, cerca de 26.000 vezes a intensidade do campo magnético da Terra. Doutora Smith decidiu realizar outras variações do experimento com as enzimas a fim de verificar se havia diferença entre o campo magnético e o campo de energia produzido pelas pessoas dotadas de poder de cura. Ela também utilizou vários outros curandeiros em seus estudos a respeito das alterações enzimáticas para verificar se eles produziriam resultados energéticos semelhantes e testou os efeitos energéticos produzidos por cada curandeiro em relação a diferentes enzimas usando o mesmo tipo de procedimento experimental que havia utilizado com a tripsina num dos experimentos. Ela usou a enzima que sintetizava o complexo químico NAD, nicotinamida adenina, dinucleotídeo, um elemento importante na cadeia transportadora de elétrons, e descobriu que os curandeiros provocavam uma redução uniforme na atividade dessa enzima. Experimentos com outras enzimas mostraram que, após a exposição às energias das mãos dos curandeiros, ocorriam consistentes aumentos na atividade de algumas enzimas e diminuição na atividade de outras. Embora inicialmente causassem perplexidade, posteriormente ficou claro que esses dados, aparentemente conflitantes, faziam sentido quando considerados a partir da perspectiva da fisiologia celular.
O tipo de alteração na atividade enzimática observado após a exposição do material aos curandeiros era sempre no sentido de uma melhor saúde celular e, por consequência, do organismo. Examinemos, por exemplo, o caso da NAD-sintetase, uma enzima cuja atividade, conforme se observou, era reduzida pelas energias dos curandeiros. A NAD, a molécula produzida por essa enzima, é um elemento intermediário na cadeia transportadora de elétrons, uma minúscula usina elétrica que existe no interior de cada uma de nossas células. As reações químicas que ocorrem nos mitocôndrios são responsáveis pela extração da maior parte da energia que obtemos dos alimentos. A energia química proveniente do alimento é parcialmente liberada na forma de elétrons que fluem através de uma estrutura mitocondrial semelhante a uma bateria. É no nível dos mitocôndrios que o vivificante oxigênio executa sua mais importante função: acolher os elétrons produtores de energia na cadeia transportadora de elétrons. A NAD é a precursora da NAD, um elemento energético intermediário que os mitocôndrios utilizam para produzir ATP, a moeda energética da célula. No nível celular, o ATP equivale a dólares de energia usados para pagar os operários da célula, as enzimas, a fim de que eles permaneçam em seus postos na linha de produção. Quanto maior a quantidade de NAD existente, maior a disponibilidade de energia e ATP para células, nas quais essa energia será utilizada nos processos de cura e para manter a função metabólica em níveis apropriados. Depois que a NAD liberou sua energia para a produção de ATP, ela é transformada em NAD, um intermediário químico que teve sua energia potencial reduzida. Existe sempre um equilíbrio, conhecido como proporção NAD em NAD, entre a quantidade de NAD e NAD existente na célula. Quanto maior a quantidade de NAD em relação a de NAD, menor a disponibilidade de energia para a manutenção do metabolismo celular. A doutora Smith descobriu que os curandeiros provocavam uma diminuição na atividade da enzima que convertia NAD, altamente energética, em NAD, uma molécula de baixa energia. Portanto, a enzima cuja atividade era reduzida pelos curandeiros, conforme descobriu a doutora Smith, era do tipo que normalmente subtrai da célula a energia de que ela necessita. Assim, um decréscimo na conversão de NAD através da diminuição da atividade da NAD-sintetase, por obra de um curandeiro, teria um efeito energético global positivo sobre o metabolismo celular. Esse tipo de argumentação baseado no metabolismo celular ajudou-nos a colocar em perspectiva o sentido das alterações enzimáticas produzidas pelos curandeiros. Qualquer que fosse a enzima utilizada, os curandeiros sempre alteravam sua atividade num sentido que tenderia a criar condições para uma melhor saúde e um equilíbrio energético mais harmonioso no organismo doente. Assim, foi experimentalmente confirmada a suposição da doutora Smith de que os efeitos produzidos pelos curandeiros sobre o crescimento das plantas e o processo de cicatrização de ferimentos eram mediados por alterações enzimáticas. Essa energia curativa parecia possuir quase que uma inteligência inata, no sentido de que podia distinguir terapeuticamente entre diferentes tubos de ensaio contendo enzimas. Aos olhos dos curandeiros, os tubos de ensaio pareciam conter apenas soluções transparentes. Além do mais, eles estavam apenas pensando em curar e não tentando produzir uma alteração enzimática numa direção determinada. Isso demonstra uma importante diferença qualitativa entre as energias curativas e os campos magnéticos. Os campos magnéticos podiam produzir apenas aumentos não específicos na atividade das enzimas. Os campos energéticos dos curandeiros, por outro lado, podiam produzir alterações variáveis em diferentes enzimas. O sentido da alteração produzida sempre correspondia à maior saúde da célula e do organismo. Energias curativas e entropia negativa. A tendência no sentido de um aumento na organização celular. A Smith executou outro experimento com enzimas que acabou demonstrando a existência de uma semelhança ainda maior entre as energias dos curandeiros e os campos magnéticos. Esse experimento foi projetado parcialmente a partir de sugestões apresentadas pelo Dr. Grad, a quem a doutora Smith havia consultado. Grad disse que em seus experimentos a respeito da mensuração das energias curativas ele nunca pedirá a um curandeiro que tratasse de uma pessoa sadia. Já que a Smith estava fazendo seus experimentos com enzimas intactas, por que não tentar danificá-las primeiro? Seguindo a sugestão de Grad, ela testou a capacidade de os curandeiros amarem sobre enzimas que tivessem sido danificadas a ponto de perderem parte de sua atividade funcional. Ela colocou tubos de ensaio com tripsina sob luz ultravioleta, uma frequência de energia que, como se sabe, quebra a estrutura normal das proteínas. Em consequência desse tratamento, os sítios ativos das moléculas da enzima foram destruídos. Depois da exposição ao ultravioleta, a tripsina foi passada ao curandeiro, o Sr. Stebane, para que a tratasse da maneira usual. Mensurações da atividade enzimática revelaram que esta fora significativamente reduzida pela luz ultravioleta devido à ruptura estrutural.
Adra Smith surpreendeu-se ao descobrir que, depois do tratamento feito pelo Sr. Stebane, as enzimas danificadas recuperaram a atividade enzimática e que essa atividade continuou a elevar-se linearmente enquanto durou a exposição do tubo de ensaio às energias curativas. Depois do tratamento curativo, a atividade enzimática mantinha-se num novo patamar, indicando que o curandeiro havia reparado as enzimas danificadas. Curiosamente, os campos magnéticos de alta intensidade produziam efeitos semelhantes, reparando enzimas danificadas e acelerando a atividade enzimática. Esta era uma dimensão inteiramente nova da mensuração desses efeitos energéticos. Conforme se descobriu, enzimas que haviam sido fisicamente rompidas pela luz ultravioleta passaram por uma reorganização estrutural após a exposição ao campo de energia produzido pelo curandeiro. Em termos físicos, esse sistema enzimático biológico havia sofrido uma diminuição de entropia conforme mencionamos no capítulo 4. Entropia é um termo que descreve o estado de desordem de um sistema. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Quanto mais organizado o sistema, menor a entropia. Supõe-se que os cristais, em virtude do arranjo altamente ordenado e matematicamente preciso dos seus átomos, representem os estados de entropia mais baixos possíveis. Acredita-se que a maioria dos processos do universo físico caminhe rumo a uma crescente entropia positiva, ou seja, havendo tempo suficiente, todas as coisas tendem a cair aos pedaços. A única exceção a essa lei da termodinâmica é o comportamento dos sistemas biológicos. Os organismos vivos usam energia para criar níveis cada vez mais elevados de ordem em seus sistemas fisiológicos. Todavia, quando essa energia auto-organizadora, ou força vital, abandona o sistema, isto é, quando o corpo morre, as partes que o constituem retornam ao pó e à desordem. Conforme discutimos nos capítulos anteriores, a força vital parece possuir características entrópicas negativas. Essa energia impulsiona os sistemas biológicos em direção a níveis cada vez maiores de ordenamento celular e de auto-organização. A mais dramática demonstração desse princípio da vida pode ser vista em seu oposto, a morte. A separação entre essa força vital e o transitório corpo físico que habitou é seguida de poeira, decomposição e desordem. Na verdade, é o princípio organizador do corpo etérico que mantém e sustenta o crescimento do corpo físico. Por ocasião da morte, o veículo etérico se dissolve e retorna à energia livre do ambiente. Como o envoltório físico está tão entrelaçado com o modelo etérico, nenhuma das duas formas pode existir isoladamente. Esta é uma das razões pelas quais os praticantes da fotografia Kirlian encontram tanta dificuldade para captar o efeito da folha fantasma. A estrutura etérica da porção amputada tende a dissipar-se rapidamente sem a influência estabilizadora do seu equivalente físico. De um extremo ao outro de seu padrão holográfico de interferência de energia, o corpo etérico contém informações estruturais codificadas a respeito da organização espacial das estruturas físicas celulares. Conforme indicaram os experimentos comparativos entre os campos magnéticos e os campos energéticos produzidos pelos curandeiros, mencionados anteriormente, as extraordinárias energias do molde etérico possuem características magnéticas. Essas características magnéticas específicas apresentadas pelos campos de energia das pessoas dotadas do poder de cura psíquica correspondem de forma bastante adequada às previsões do Dr. Tiller sobre as energias etéricas ou pertencentes ao espaço-tempo negativo. Como já discutimos no capítulo 4, o modelo Tiller-Einstein procura descrever matematicamente o comportamento da matéria, energia em velocidades superiores à da luz, a fim de estabelecer um fundamento real para as energias e corpos sutis que estão além da percepção humana normal. O domínio da matéria física, que nos é tão familiar, é o universo do espaço-tempo positivo, mais é t. O domínio das energias superiores à velocidade da luz é o universo do espaço-tempo negativo, i, t. O primeiro nível das energias que se deslocam mais rapidamente do que a luz é constituído pelas frequências etéricas da matéria e da energia. Além desse nível está o domínio astral. Embora existam frequências que estão além do nível astral, as frequências causal e mental, por exemplo, em seu atual nível de desenvolvimento esse modelo é incapaz de descrever domínios situados além do nível astral. De acordo com o modelo Tiller-Einstein, a matéria e a energia do mais é T são de natureza basicamente elétrica, ou seja, matéria constituída por partículas como o elétron e o próton, as quais possuem carga elétrica. O espaço-tempo positivo é o reino da radiação eletromagnética, em. Do outro lado está a energia do IAN-T, a qual se caracteriza pela sua natureza basicamente magnética e é chamada de radiação magnetoclétrica, Mi. Como a radiação Mi se desloca numa velocidade superior à da luz, ela não sensibiliza os detectores convencionais de energia eletromagnética além de sua natureza magnética. A energia do IAN-T possui mais uma característica singular, entre outras a tendência para entropia negativa. Segundo o modelo Tiller-Einstein,
a energia etérica possui características magnéticas e está associada a uma tendência negativa entrópica. Ou seja, as energias do corpo etérico possuem qualidades que impelem os sistemas celulares em direção a estados de maior ordem e organização. A eliminação dessa tendência entrópica negativa depois da dissipação do veículo etérico, quando a pessoa morre, é a causa da decomposição do corpo depois da morte. Uma vez que a influência etérica organizadora do corpo etérico tenha se dissipado, o corpo segue uma espiral positivamente descendente constituída pelo colapso e dissolução das células. SSAS. Qualidades magnéticas e entropicamente negativas da energia e matéria etérica são também os mesmos atributos que, conforme se descobriu, estão associados aos campos de energia das pessoas dotadas do poder de efetuar curas psíquicas. Os curandeiros parecem ter uma grande quantidade dessa mesma energia etérica organizadora e, de alguma maneira, conseguem transferir ressonantemente parte dessa energia aos seus pacientes. Como os campos associados aos curandeiros são provavelmente produzidos por energias pertencentes ao INT, eles apresentam semelhanças em relação aos campos magnéticos no que se refere aos seus efeitos qualitativos sobre a água, embora sejam praticamente impossíveis de detectar por meio de aparelhos convencionais para registro de radiações eletromagnéticas. Todavia, desde a época em que Adra Smith realizou seus experimentos, foram desenvolvidos novos sistemas de mensuração que ajudaram a confirmar a natureza magnética dos campos de energia produzidos pelos curandeiros. Adra Smith, usando gaussímetros sensíveis, foi originalmente incapaz de detectar a presença de quaisquer campos magnéticos em torno das mãos dos curandeiros. Todavia, experimentos recentes realizados pelo Dr. John Zimmerman com o uso de detectores altamente sensíveis, com capacidade para medir campos magnéticos infinitesimais, revelaram a ocorrência de um aumento na emissão de campo magnético pelas mãos dos curandeiros psíquicos durante o processo de cura, embora os aumentos na intensidade dos campos magnéticos produzido pelas mãos dos curandeiros fossem cerca de 100 vezes maiores que os níveis normais do corpo. Esses campos magnéticos associados aos curandeiros eram muito mais fracos do que aqueles usados para acelerar a atividade das enzimas nos experimentos da doutora Smith. Todavia, esses mesmos campos, quase indetectáveis, emitidos pelos curandeiros produziam sobre os sistemas biológicos poderosos efeitos, os quais só poderiam ser comparados àqueles resultantes de um tratamento com campos magnéticos de alta intensidade. A natureza desses campos etéricos é tão elusiva que mesmo hoje os cientistas ainda têm dificuldade para detectar sua presença, tal como aconteceu com Benjamin Franklin na época de Mesmer. É somente através da observação de seus efeitos secundários sobre os sistemas biológicos, enzimas, físicos, cristalização e eletrônicos, equipamentos de exploração eletrográficos, que a ciência está começando a reunir dados experimentais que confirmam a existência das energias etéricas. Uma indicação indireta da presença do campo curativo etérico é o aumento no grau de ordenamento de um sistema, ou seja, uma tendência entrópica negativa. Diversos pesquisadores chegaram a compreender essa propriedade negativamente entrópica das energias curativas. A pesquisa da Adra Smith sugeriu que os curandeiros têm a capacidade de atuar seletivamente sobre diferentes enzimas e modificá-las no sentido de um maior grau de organização e equilíbrio energético. Ao acelerar diferentes reações enzimáticas, os curandeiros ajudam o corpo a curar-se. Este é também um dos grandes princípios não reconhecidos da medicina. Os médicos somente são bem-sucedidos na medida em que conseguem usar medicamentos, cirurgia, alimentação e vários outros meios para ajudar os mecanismos inatos de cura de seus pacientes a restaurar os seus corpos enfermos. Os curandeiros fornecem a ajuda energética necessária para empurrar todo o sistema energético de um paciente de volta para um estado de homeostase. Esse impulso curativo energético possui propriedades negativamente entrópicas e auto-organizadoras que ajudam as células a criar ordem e desordem ao longo de rotas de expressão celular seletivamente definidas. Recentemente foi projetado um experimento para testar essa propriedade negativamente entrópica da energia dos curandeiros. No Oregon, uma equipe multidisciplinar reuniu-se em torno de Olga Vohal, uma pessoa dotada de poderes curativos espirituais e que havia participado dos estudos da Adra Smith a respeito de curandeiros, campos magnéticos e enzimas. Eles queriam testar a hipótese de que os curandeiros aumentavam a capacidade de um organismo elevar o seu grau de organização. Eles levantaram a possibilidade de que um curandeiro também poderia influenciar as propriedades auto-organizadoras de uma reação química especial conhecida como reação Belousov-Zhabotinsky, BZ. Na reação BZ, uma solução química alterna-se entre dois estados, o que é indicado pelo desdobramento de ondas em espiral numa solução rasa colocada numa placa de Petri. Se forem adicionados corantes à solução, pode-se observar uma oscilação de cores que vai do vermelho para o azul e retorna ao vermelho. Essa reação e um caso específico do que é conhecido como estrutura dissipativa. Ia Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de 1977 por sua teoria das estruturas dissipativas, um original.
Modelo matemático que explica a maneira pela qual sistemas como a reação Bézier evoluem para níveis mais elevados de organização utilizando novas conexões produzidas pela entropia ou desordem. Como a reação Bézier é considerada um sistema químico auto-organizativo, a equipe de pesquisas quis saber se as energias da curandeira poderiam afetar o seu estado entrópico. Pediu-se que Vohal tentasse influenciar uma reação Bézier. Depois de tratada por suas mãos, a solução produziu ondas 2 vezes mais rápido que a solução de controle. Em outro experimento, as oscilações vermelho-azul-vermelho de 2 soluções ficaram sincronizadas depois do tratamento de Vohal. A equipe de pesquisa concluiu que o campo produzido pela curandeira tinha capacidade de criar níveis mais elevados de ordem em sistemas inorgânicos ao longo de linhas de comportamento entrópico negativo. Esses resultados são condizentes com os de outros estudos, como aqueles realizados pela doutora Smith, nos quais ficou demonstrado que curandeiros, tais como Olga Vohal, podiam fazer com que enzimas danificadas pela exposição à luz ultravioleta recuperassem sua estrutura e função normais. A aceleração do crescimento em plantas e do processo de cicatrização de ferimentos em ratos constituem outros exemplos dos efeitos dos curandeiros no sentido de aumentar o grau de ordem e organização no interior dos sistemas celulares. A variada gama de dados experimentais acerca dos efeitos biológicos da cura apoia a hipótese de que os curandeiros realmente exercem uma influência energética sobre os organismos doentes. Os sistemas biológicos estudados nos experimentos anteriores eram todos do tipo não humano. Utilizaram-se animais, plantas e sistemas de enzimas na tentativa de eliminar qualquer influência de sugestão ou de fé por parte do sujeito experimental. Tendo sido confirmada a existência de um autêntico intercâmbio de energia terapêutica entre os curandeiros e as cobaias não humanas, ficamos a nos perguntar o que realmente acontece entre os curandeiros e seus pacientes humanos. Se aceitarmos o fato de que os curandeiros têm a capacidade de produzir efeitos mensuráveis sobre os seres vivos, seremos obrigados a formular algumas importantes perguntas a respeito dos curandeiros de maneira geral. Dentro da nossa sociedade, os curandeiros são meramente um grupo de elite constituído por pessoas que nasceram com um raro dom? Ou será que a capacidade de curar é uma habilidade inata que, como qualquer outra, poderia ser aumentada através do aprendizado? Se for este o caso, como se pode ensinar outras pessoas a curar? A capacidade de curar poderia ser ensinada aos profissionais da saúde para que suas habilidades médicas acadêmicas pudessem ser suplementadas pelos métodos energéticos naturais de interação terapêutica? Apenas recentemente essas perguntas começaram a encontrar respostas significativas. O crescente impacto dessas questões reflete uma tendência oculta para uma sutil mudança no decorrer do processo de evolução dos cuidados com a saúde. É realmente fascinante a história de como a cura psíquica começou a insinuar-se lentamente nos currículos acadêmicos das faculdades de medicina e enfermagem. A doutora Krieger estuda os curandeiros e a hemoglobina, a evolução do toque terapêutico depois da publicação dos trabalhos do Dr. Grad acerca dos efeitos biológicos da cura psíquica. Vários pesquisadores começaram a refletir sobre as futuras linhas de pesquisa sugeridas por esses estudos. Entre aqueles que ficaram intrigados com as descobertas do Dr. Grad estava a doutora Dolores Krieger, na época professora de enfermagem na Universidade de Nova York. Krieger estava particularmente fascinada pela observação, feita pelo Dr. Grad, de que as plantas regadas com água tratada por curandeiros apresentavam um aumento no teor de clorofila de suas folhas. A clorofila é uma molécula pigmentar bioquimicamente semelhante à hemoglobina humana. Ambas contêm anéis de porfirina em torno de um átomo de metal. No caso da clorofila, o metal existente no centro da molécula é um átomo de magnésio. Na hemoglobina, o átomo metálico central é o ferro. Como a clorofila é estruturalmente semelhante à hemoglobina humana, Krieger argumentou que, assim como as plantas tratadas pelos curandeiros haviam exibido uma elevação no seu conteúdo de clorofila, os seres humanos expostos às energias curativas talvez apresentassem um aumento semelhante na quantidade de hemoglobina existente no sangue. Krieger achou que os níveis sanguíneos de hemoglobina seriam um bom parâmetro bioquímico para se medir em virtude de seu papel em muitos processos vitais. O anel central da molécula de hemoglobina, tem 3 funções principais. No seu papel como parte da molécula de hemoglobina, a função mais importante e bem conhecida do componente M é o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Em segundo lugar, ele também faz parte da cadeia de citocromos existentes nos mitocôndrios e atua como uma molécula mensageira na cadeia transportadora de elétrons. Através de sua função mitocondrial, o grupo M permite que os elétrons criem novos intermediários de energia metabólica, ATP, num processo que, em última análise, envolve o oxigênio trazido pela hemoglobina. Terceiro, o grupo M participa do processo conduzido pela citocromo-oxidase, no fígado e em outros tecidos, no qual vários metabólitos e substâncias químicas potencialmente tóxicas são degradados e eliminados do organismo.
Como o grupo M é tão importante para a saúde e para o bom funcionamento do organismo, e considerando que é fácil medir diretamente os níveis de hemoglobina, Krieger escolheu essa molécula como um indicador bioquímico das influências das energias curativas sobre os seres humanos.